Fala pessoal, estamos começando aqui mais uma edição super especial do Francamente Cripto e hoje a gente vai dar uma de mãe de Ná com bola de cristal e previsões aí, não só para o ano que vem, 2024, mas para daqui a 10 anos. Mas antes de apresentar o nosso convidado que vai ajudar aqui a gente a prever o futuro, jogar búzios, tarô, queria dar as boas-vindas ao Rony Schuster, aí, direto do Rio de Janeiro, que vai trazer um aspecto de futurologia do Rio de Janeiro para a gente também. E aí, Rony, tranquilo? Fala galera, muito boa tarde, tranquilo. Cara, esses episódios de previsão são os mais legais, porque você sabe que você vai errar tudo, mas você fala mesmo assim, né? E- Acho que isso que é maneiro, a gente comparar as futurologias e aí ver quem errou menos, né? Acho que esse é o objetivo. Acho que esse que é o momento. E aqui em futurologia tem sempre um dilema que você vive, que é eu vou apertar muito e chutar muito longe, pelo que eu acredito mesmo, ou vou diminuir a expectativa para conseguir acertar em alguma instância aqui e não ser tão preciso nas minhas previsões, né? Mas isso a gente tem aqui um podcast inteiro para discutir. Queria dar as boas-vindas ao Rafael Castaneda, que agora, além de tecnofilósofo, vai ser a nossa mãe de Ná cripto aqui para tentar prever o futuro para a gente. Seja muito bem-vindo, Rafael Castaneda. Tudo certo por aí? Cara, tudo certo, né? No bear market a gente faz o que precisa, né? Também faço Uber também. Maravilha. Casta, aquela de praxe, né? O tópico de praxe que a gente traz aqui, se apresenta aí para nossa audiência e explica esse título aí, o Tecnofilósofo, que já explicou algumas vezes. Não, maravilha, cara. Tecnofilosofia, né? Eu sou de carreira, professor, engenheiro de software, fiz mestrado, 20 anos no mercado, dando aula, dando consultoria, até aquele momento marcante na vida da pessoa, que é a crise dos 40, né, cara? Quando meus cabelos foram caindo, minha paciência foi acabando junto. Quando eu cheguei perto dos 40, decidi que eu queria mudar tudo. Só que eu queria achar alguma coisa que eu pudesse aproveitar a minha bagagem, né? Acabei achando cripto, que é legal, porque, pô, entendo de sistemas, entendo de software. Cripto é software. Gostei dos ideais, do Bitcoin, da centralização. Falei, legal, cara, vou mergulhar nesse mundo, acho que isso tem futuro, acho que isso vai vingar. E comecei minha carreira estudando, até fui aluno do André, né? Eu sempre falo isso quando eu me apresento, porque estou perto dele, para lembrar que o cara foi um dos meus professores, né? Aprendi bastante com os podcasts, com as aulas. Depois, em 21, entrei na Mercúrios como analista. 22, entrei na Mercúrios, fiquei um ano na casa deles como analista. E, eventualmente, eu fui desenvolvendo um olhar próprio para a cripto, saindo um pouco do mundo dos investimentos e preço de tela e trade e indo para um viés mais filosofia, sociologia, impactos da evolução tecnológica na humanidade, novas sociedades, novas economias. E eu criei um rolê para discutir esses assuntos, né? Uma ótica, uma lente, que eu chamei de tecnofilosofia, que é a junção da tecnologia, que é o estudo das técnicas, métodos e processos, né? Junto com o estudo do pensar, da filosofia. Então, a tecnofilosofia é o pensar sobre a evolução tecnológica e como que a gente adequa essa evolução para tornar a humanidade melhor, né? Pelo menos é o que a gente deseja, né? Boa. Casta, eu te chamei nesse episódio aqui precisamente para a gente falar de futurologia, por esse seu viés aqui, principalmente de para onde a humanidade está caminhando e tentando encaixar cripto aqui nesse ponto. Mas esse talvez seja a previsão aqui para 2034, como a gente quer trazer. O que talvez as pessoas estão mais impacientes para saberem é como que elas vão para esse 2024, né? Como que elas começam esse ano, qual o framework de analisar esse mercado. A gente vai ter um mercado cíclico que vai repetir 2020, qual a expectativa quanto à questão macroeconômica, qual a sua visão aí geral para como vai ser o ano de 2024 para os criptoativos? Bom, maravilha, cara. Enquanto a gente entra nesse ano de 2024 e ele está vindo para a maior parte do mercado cripto como um ano que pode marcar o fim de um ciclo de baixa e o início de um novo ciclo de alta, isso primeiro nos leva a uma análise retrospectiva do próprio Bitcoin, dos ciclos do halving, de como o mercado cripto ele é feito de altas e baixas e você tem que saber comprar na baixa, saber vender na alta e você pode jogar esse jogo e esse jogo sempre vai se repetir e ele sempre vai estar disponível para a gente jogar ele eternamente. Essa visão, que era uma visão muito fechada em cripto, ela está sendo assim, questionada ou ela está sendo desafiada por alguns fatores. Tá? O primeiro deles é a entrada do capital institucional. E isso é uma coisa que pega o mundo cripto, cara, de uma maneira assim ambígua. Porque ao mesmo tempo que nós, como, sei lá, pessoas de cripto, que temos carteiras cripto, temos tokens, né, temos as nossas moedinhas mágicas, a gente quer que aquelas moedinhas subam.
que a nossa carteira se valorize. Isso depende de entrantes no mercado, de pessoas que, na lei da livre oferta e demanda, façam pressão compradora, a pressão compradora supera a pressão vendedora, ou a demanda supera a oferta, então o preço sobe. Mas, ao mesmo tempo, né, enquanto a galera que tem essa grana alta para movimentar o mercado, que é a figura dos institucionais, está chegando, eles não vêm só comprando. Eles vêm comprando, mas eles também entram no mercado e eles colocam as suas prerrogativas, a sua maneira de enxergar. A gente observou muito isso em 2021, no final do nosso último ciclo de alta. 2021 foi quando os investidores institucionais começaram a molhar o pé em cripto, principalmente pela narrativa de Bitcoin como um bom diversificador de portfólio. Ah, você é um family office, tem aí bilhões sob gestão, você é uma grande firma de investimento. Cara, coloca 1% em Bitcoin, coloca 0,5%, porque vai que, né? E essa prerrogativa foi o suficiente para a gente ter, junto com uma política monetária frouxa nos Estados Unidos e uma impressão desregulada de dinheiro após a pandemia, o cenário perfeito para muito dinheiro fácil no mercado, um pequeno apetite institucional, o começo do surgimento de instrumentos regulados, como ainda não estamos falando de ETF à vista, mas ETFs de futuros, ou até o fundo da Grayscale, né, o GBTC, que é um instrumento institucional, só não é um ETF spot, um ETF à vista. Isso fez com que realmente houvesse uma grande injeção de dinheiro no mercado cripto, mas não foram as sardinhas sozinhas movimentando o preço. E enquanto esses investidores institucionais movimentam, a gente começa a ver outros tipos de avanço. O avanço da regulação, o avanço de players como JP Morgan, Visa, Master, BlackRock, que agora estão querendo entrar no mercado. E dentro do mercado você vai ver essa dor dúbia. A gente quer que o nosso mercado seja igual para sempre, do nosso jeitinho, né? Aquela coisa criptoanarquista, tudo escondidinho, privacidade para todos, você não paga imposto, você só precisa lucrar e ser feliz. E esses caras chegam com uma trolha de dinheiro e com uma trolha de regulações e uma trolha de normas. E a gente vai ver uma junção disso se moldando no próximo ciclo. Então, a gente tem que estudar em cima disso quais são os fatores que podem abrir o próximo ciclo. Investidores institucionais, eles não entram em Bitcoin e em cripto porque eles foram comprados pela ideologia de uma moeda descentralizada. Não é como se a BlackRock acordasse e falasse assim, uau, como pode ser melhor para o mundo se o anarcocapitalismo vencer, né? Não é assim que a BlackRock pensa. Ela pensa, isso aqui é um ativo, como qualquer outra coisa que eu posso comprar e eu posso lucrar com ela no futuro. Então isso é um mercado, ele se provou que não morre. Como que eu interajo com esse mercado e como que eu ganho desse mercado? Essa é a visão do capital institucional. Então, eles vão procurar o quê? Primeiro, eles vão procurar instrumentos regulados. Então, essa bateria de ETFs de Bitcoin à vista é uma das portas que o capital pesado está esperando para ser aberta. Existem muitas teorias da conspiração. Ah, mas a BlackRock já compra Bitcoin escondido, né? A China compra junto, os Estados Unidos e os reptilianos embaixo do porão da Casa Branca, nos Illuminatis, e você vai embora. Ok, cara. Mas, sem dizer o seguinte, a BlackRock não é dona de todo o dinheiro. A BlackRock é uma gestora. E existe uma parte significativa daquele dinheiro que tem que estar legalmente investido. Eles podem ter uns bitcoins que eles compraram por baixo dos panos? Sei lá, pode. Mas isso não é todo o capital que eles têm para colocar. Porque eles não podem pegar bilhões, trilhões e sumirem dos balanços de qualquer jeito, especialmente quando eles prestam contas para quem investe dinheiro com eles. Então, por mais teorista da conspiração que você possa ser, a abertura de um ETF à vista é um veículo novo no qual muitos investidores institucionais estão interessados. E a gente está prevendo que a gente vai ter a abertura dessa porta em algum momento do ano que vem, possivelmente no começo do ano, e alguns muito otimistas ficam até achando que pode ser esse ano ainda, depois que a SEC tomou uma lapada na justiça da Grayscale, que também quer abrir um ETF à vista. Então, a abertura de ETFs é a abertura da porta para institucional, que vão entrar com dinheiro, mas vão entrar com normas, e vão entrar querendo mexer no mercado. Não tem o que fazer. A outra questão que eles estão esperando, qual que é? E esse é que é o ponto que, para mim, começa a tornar 2024 um cenário nebuloso. Eles também precisam de um cenário macroeconômico e geopolítico favorável. Porque tem que lembrar o seguinte, a gente já viu, esses caras não enxergam Bitcoin como uma moeda ideológica, como um ato de resistência. É um ativo. Então, quando você investe num ativo, se esse ativo é um ativo de natureza de renda variável, então você tem algumas condições que permitem que você aloque dinheiro em renda variável. E uma delas é, você tem que ter uma baixa taxa de juros. Tem que valer mais a pena estar posicionado em algo volátil do que estar posicionado na renda fixa. Enquanto os juros estão altos e os Estados Unidos tentam combater a inflação, os juros estão altos, então faz mais sentido você ficar na renda fixa.
a gente precisaria ver uma junção de alívio macroeconômico, redução na taxa de juros. Se tiver, por exemplo, uma nova injeção de dinheiro fácil com flexibilização quantitativa, ou seja, imprimir dinheiro e resolver problema, melhor ainda, que foi o que a gente teve em 21. Junta isso com a porta aberta para um instrumento regulado, sim. 2024 pode ser, nessas condições, um ano em que, cara, vai entrar uma grana forte em cripto. E se o market cap de cripto como inteiro aumenta, tudo aumenta junto, né? As coisas vão se acomodando enquanto o mercado cresce. Não só o Bitcoin, como as altcoins que seguem, que vão pegando o espaço que o Bitcoin vai abrindo. E a questão que eu levanto, e a gente pode debater um pouco ela, é: quanto mais eu olho o desenrolar desse ano e as coisas que estão acontecendo no mundo, em macroeconomia e em geopolítica, eu começo a ter menos segurança de que a gente vai ter essa harmonização global econômica para permitir uma era de dinheiro fácil, tá? Porque a gente tem problemas com inflação, a gente tem questões geopolíticas, guerras sendo travadas, então talvez esse alívio macroeconômico ele não venha tão cedo quanto a gente gostaria. A gente chegou a prever, os analistas de macro, tá? Não é o careca cabeludo aqui não, você vai seguir os caras de macro, os analistas, relatórios corporativos. A gente tinha previsão de alívio macroeconômico para até abril. Depois foi para junho, maio, julho. Agora a gente já está vendo se, sei lá, se vai ser ano que vem ou não. Então isso, para mim, deixa tudo muito nebuloso, tá? Para a gente realmente ter um boom e um ciclo épico de alta, a gente precisaria de um alívio macroeconômico e de uma estabilidade que tá nebuloso se a gente vai conseguir alcançar esse patamar no ano que vem, entendeu? Legal. Tem uma questão sobre essa visão macro que você trouxe aqui, que é a dúvida, de fato, né? Assim, será que vai conseguir acomodar dessa forma? Se a gente tem um ciclo macro de corte de juros, com um mundo que não escala, e o principal ponto para mim é se não escalasse uma terceira guerra mundial. Esses conflitos, de alguma forma, eles acabam se acomodando no tempo, né? Se a gente olha, por exemplo, o que aconteceu com a Rússia e com a Ucrânia, você esqueceu desse conflito, olha para agora o próximo que estourou, e aí, de repente, esse negócio já passou mais de mês e está se acomodando naquela nova realidade do mundo que se comporta aquilo. O principal seria os Estados Unidos, de fato, como grande economia, entrando numa guerra mundial com outra potência. Isso sempre que... a gente nunca sabe os bastidores, de fato, né? Mas sempre que estoura uma guerra pontual dessas, existem um equilíbrio de forças ali, em que cada um mostra seu poderio, traça ali a linha no chão onde nem cada um pode atravessar, e só estouraria alguma coisa pior caso alguém atravesse essas linhas traçadas anteriormente. Nesse contexto, vem sempre, para mim especialmente, né, vem sempre uma pergunta que aquilo tudo que o Bitcoin foi criado, né, do ponto de vista num cenário catastrófico do mundo, também se encaixaria um pouco nessa narrativa. E aí a dúvida que eu tinha antes eu não tenho mais hoje, que é a seguinte: tudo que a gente falar, eu vi esse texto agora e deu essa vertigem na minha cabeça absurda da Fidelity. Tudo, absolutamente tudo que tem no texto da Fidelity falando sobre resolver as dúvidas que persistem no Bitcoin foi falado nos fóruns de cripto. E, obviamente, também uma das coisas que falaram nos fóruns de cripto foi essa possibilidade de ter esse instrumento não nacionalizado e nem pertencente a nenhum país, que poderia funcionar num país, inclusive, num mundo, inclusive, dividido, que precisasse negociar ativos. E aí, quando eu olho para isso, eu tenho a visão aqui romântica na minha cabeça, né, de que nesses extremos estamos, que seriam o mundo maravilhoso, cheio de rosas e a taxa básica de juros é zero, impressão de dinheiro, todo mundo vivendo uma bonança, principalmente os cantilionários ganhando muito dinheiro. E no outro extremo, o mundo se acabando, as pessoas recorrendo para o digital e o Bitcoin seja uma alternativa que não precisa passar por nenhuma moeda fiduciária, que provavelmente vai estar comprometida com a impressão de dinheiro para pagar a dívida por causa dessa guerra, né? Nessa perspectiva aqui, já que a gente falou do primeiro extremo aqui e a preocupação que a gente caminhasse para o outro lado, como que você vê essa minha narrativa aqui, a narrativa do mercado, de que o cenário catastrófico poderia ajudar o Bitcoin especificamente a crescer? É muito louco, né? É quase como se o Bitcoin tivesse programado para sair por cima nos dois cenários. Exato, né? É isso. Ou o dinheiro fácil vem e a gente vai querer especular no Bitcoin porque o dinheiro tá fácil, ou o mundo decai e o Bitcoin se torna necessário porque não tem nenhuma ferramenta melhor que ele para organizar as coisas. E eu concordo, cara. Eu acho que essa que talvez seja a beleza da descentralização, né? A beleza de você ter a possibilidade de montar uma economia sobre uma plataforma digital descentralizada, despermissionada, sobre a qual você não tem nenhum tipo de controle estatal. Né? Então, se o que a gente entende como a organização de Estados-nações falham em manter o mundo ordenado e globalizado, e a gente enxerga que isso vai ter o seu fim,
como um experimento social econômico depois de uma era de feudalismo, depois de uma era de imperialismo, depois de uma era de barbárie, lá no começo da humanidade. Então, sim, quem sabe uma próxima forma de organização não possa ser uma organização com fundamentos descentralizados. É claro que é muito difícil para a gente enxergar. Você até uma vez comentou, acho que foi num podcast seu, algum texto, algum cara que explicava, né, como que é difícil para nós enxergarmos qualquer coisa diferente do modelo capitalista. Normalmente, quando uma pessoa critica o modelo capitalista, ela vai achar que você é comunista ou socialista, porque ela não consegue pensar além da dualidade. Né? A gente não tem o conceito do pós-capitalismo ou do pós-democrático, que é o que vem após. A gente só consegue lidar com os extremos que já foram apresentados até hoje. Então, quando a gente fala de previsões para um futuro onde o que nós conhecemos como a ordem mundial de alguma maneira se fragmenta, colapsa, declina, o que vem depois a gente não sabe. Vai ter que ser algum tipo de organização espontânea e que pode sim, e faz sentido que organizações espontâneas como essa emerjam da onde? De coletivos descentralizados, porque a infraestrutura já está lá e a infraestrutura não tem dono. Então, o apelo para você se plugar ali é maior do que você, por exemplo, ceder o controle para um outro Estado-nação que está tão ferrado ou tão desordenado quanto você está, só que os caras só não estão no mesmo grau porque não passou tempo suficiente. Essa é uma visão extremamente libertária, né? Digamos assim, pega muito no ethos do cypherpunk, né? Até do ANCAP, que pô, deixa queimar logo tudo, deixa estragar tudo, que os incapacitados já se quebrem e a gente vai reorganizar o mundo no final. Eu não descarto isso no futuro, mas eu acho que isso não é para 2024, né, cara? Eu acho que para 2024 a gente vai ter que ou a gente vai ter dificuldade para controlar a inflação ou não. Se eles conseguirem manter a inflação sob controle, eles vão ter que mirar um novo alvo de taxa de juros. Por exemplo, quando a gente fala em termos de inflação, tradicionalmente o que se entende, isso é um número mágico tirado do bolso, é que economias de primeiro mundo têm que mirar uma inflação na faixa de 2%. Não existe uma regra, tipo assim, a gente acha que 2% é bom e pronto. Então 2% é bom. Só que pode ser que eles não consigam mais levar a inflação para casa dos 2%. Simplesmente não consigam, porque o cenário macroeconômico não deixa, o cenário geopolítico não deixa, a dívida trilionária que eles têm daqui para o futuro, que eles conseguem só pagar os juros da dívida imprimindo mais dinheiro, também não deixa. Então, o que já existem alguns analistas considerando é que a gente pode acabar chegando num novo normal. De um belo dia, eles falarem, olha, a gente não vai mais conseguir inflação a 2%, relaxa, o novo alvo agora é 3 ou 4%. E se a gente pensa em 3 ou 4, então eles já estão próximos. Então, possivelmente, o que pode acontecer no meio do caminho e que eu acho que é o mais provável, tá? Digamos assim, de tudo que a gente falou, o que eu acho que é o mais provável que aconteça. A economia americana está sofrendo. Como todas as economias estão sofrendo. Assim, a classe média está sentindo o peso desse arroxo financeiro. E isso está gerando um caos, cara. Quando você afoga a classe média e você afoga o grosso da população em dívidas e elas ficam inquietas e nervosas e tensas, isso se reflete em quê? Conflitos. Então, basicamente, você vai polarizar a população no meio, a metade da esquerda vai achar que a culpa é da direita, a metade da direita vai achar que a culpa é da esquerda, muito embora a culpa seja da política monetária em si, do arroxo, e você vai ter que escolher entre ou liberar o dinheiro fácil para acalmar as pessoas e não ter um colapso civil, ou enfrentar o colapso civil. E, cara, entre viver com uma inflação maior ou ter o colapso civil do seu estado, qualquer establishment vai escolher o caminho do dinheiro fácil. Foi isso, e isso é característico, inclusive, de impérios em decadência. O Império Romano fez isso nos seus últimos anos, o Império Holandês fez isso nos seus últimos anos, e o Império Britânico fez isso. Só que quando o seu último recurso é vomitar moeda o dia inteiro, então você vai acalmar as coisas enquanto você desvaloriza sua própria moeda. E isso abre espaço para a emergência de uma nova nação, de um novo império, ou quem sabe, no futuro, de um novo paradigma. Então acho que esse seria um caminho mais natural. A gente vai ter uma chuva de dinheiro fácil em algum momento do ano que vem, se chegar no ponto de um colapso civil, que não está muito longe pelo que a gente vê no mundo hoje. Vai ter que ter um alívio financeiro, isso vai se refletir de alguma maneira, e no longo prazo a gente vai estar apostando na desvalorização do dólar ao longo de algumas décadas, para ver o que vem depois. Isso é o que eu consigo enxergar como o mais provável de todas as ramificações que a gente explorou, sacou? Rony, você queria comentar um negócio? Cara, eu concordo totalmente com essa visão, né? É interessante de pensar isso, né? O Bitcoin vai, em qualquer cenário que seja, ele vai sair positivo, né? Essa simetria que a gente vê desde o início, que a gente entende justamente por causa
propriedades dele, né? Mas vou chamar esses dois cenários de cenário light e cenário hard, beleza? O cenário light seria esse de que a gente vai ter, nos próximos anos, um controle da inflação, eventualmente o Fed vai diminuir a taxa base de juros e a gente vai ter, talvez, uma injeção grande de dinheiro na economia, trazendo essa puxada forte para o Bitcoin. Isso eu acredito, como o Casta falou, pode acontecer nos próximos anos, né? Mas pensando nesse cenário hard, assim, eu quero até botar uma novidade na mesa e queria saber o que vocês acham, se é muita viagem ou não, mas talvez nesse cenário de conflitos estourando mais ainda, uma eventual terceira guerra mundial, né? Sei lá, Estados Unidos contra a China, coisa do tipo, inflação estourando mais ainda, enfim, dados macros horríveis no mundo. Talvez daqui a uns 10, 20 anos possa crescer, na minha opinião, as privacy coins. Eu queria saber o que vocês acham sobre isso. Talvez seja um sonho cyberpunk muito ousado, né? Dizer que a gente vai estar transacionando Monero, porque aí eu realmente vou ter certeza que ninguém vai conseguir traquear minha transação. Bem ou mal, o Bitcoin e Ethereum você consegue ter esse tipo de análise de dado e tal. Eu acho que talvez a gente possa migrar no futuro para alguma dessa solução, e não digo alguma solução que já exista, como Monero ou Secret, talvez alguma que vá surgir ainda mais para frente nesses próximos anos, né? Mas eu vejo que isso poderia ser uma possibilidade, mas queria ver o que vocês acham em relação a isso. Quero ver você, Casta, você é o entrevistado. Ele perguntou os dois para educação aqui, mas é você que responde. Não, mas eu também quero ouvir sua opinião também, pô. Vamos lá, vamos bater nós dois aqui. Cara, moedas de privacidade são um tema muito interessante, porque é o tipo de coisa que a gente esperaria que tivesse bombando desde sempre e que parece que não bomba nunca, né? Uma narrativa que nunca teve o seu lugar ao sol, né? Quando a gente fala de um DeFi Summer, um NFT Summer, a gente não teve até hoje um Privacy Summer, né? Onde tudo que é privacidade sobe e você faz ICO de qualquer coisa .secret só para bombar, a gente não teve esse rolê. Eu acho que redes de privacidade elas vão ganhar enfoque quanto mais a regulação chegar perto da sua carteira. Porque a gente fala muito sobre regulação, mas o fato é que ninguém recebeu ainda uma intimação da Receita porque movimentou dinheiro no DeFi da Aave, entendeu? Quando chegar no ponto da Receita Federal rastrear a sua carteira criptonativa e querer te imputar uma multa ou uma cobrança retroativa em cima de um pool de liquidez que você montou na Aave, na Curve, eu acho que aí as pessoas vão começar a pensar em redes de privacidade, tá? Eu acho que isso é uma coisa que pode vir no tempo e eu não descartaria a chance de a gente ter realmente um Privacy Summer. Só que isso em termos especulativos, tá? Porque em termos de praticidade real, quando a gente fala, cara, de operar fora do controle do Estado, não é só você usar Monero, pô, não é só você usar Zcash. Você teria que ter todo um aparato que te permite comprar pão francês sem o Estado saber, cara. Porque em algum momento você vai ter que pagar o seu aluguel, você vai ter que comprar uma comida, você vai ter que, sei lá, fazer alguma coisa, ir para o cinema. Então sempre vai ter algum gancho em que o seu dinheiro descentralizado e privado tem que se manifestar em poder de compra dentro do âmbito civil. E, cara, se essa ponte existe, então a gente tem um caminho de rastreio. O cara pode não saber o quanto você gastou, mas nada impede que no futuro o governo bata uma lei onde todas as pontas que convertem cripto para dinheiro de real, fiduciário, elas vão ter que investigar. Se o seu dinheiro, por algum momento no rastro, passou por uma rede de privacidade, então sua carteira é ilegal e acabou. Não é porque você usou Monero para fazer lavagem de dinheiro, é porque você usou Monero. Porque você usou Zcash, porque sua carteira foi contaminada por algum tipo de rastro que passou por um lugar que não interessa. E o que vai impedir o Estado de colocar essa lei se ele achar que essa lei tem que ser colocada? Nada. Então, eu acho que tem um pouco, sim, da romantização do sonho cypherpunk. Um outro caminho que eu vejo que seria um caminho factível é se uma parte gigantesca da população abandona a moeda fiduciária. Aí sim. Então, tipo, o padeiro fala, cara, aceito os pagamentos em Monero. E aí, o cara que vende a farinha para ele fala, também aceito. E aí, o cara que cobra o aluguel da loja fala, também aceito. E chega uma hora que num país de 220 milhões de pessoas, sei lá, se 30 milhões estão trocando serviços entre si com base em Monero, o que você vai fazer? Tu vai prender 30 milhões de pessoas? Não dá, entendeu? Então, cripto, e essa talvez seja uma parada muito louca, cara. Cada vez mais eu chego nesse consenso. A grande sacada de cripto é que cripto não é um instrumento de moeda descentralizado. Cripto é um instrumento de coordenação humana descentralizado. Então, se você monta um arranjo onde você pode fazer um onboarding de 10, 20, 30% da sua população
e essas pessoas simplesmente se recusam a obedecer o governo todas juntas, então não é um crime, é um ato coletivo de desobediência civil. E desobediência civil coordenada coletiva é um dos instrumentos mais eficazes que a gente conhece de revolução. Seja revolução de esquerda ou de direita, não é uma questão ideológica, mas se o coletivo não concorda com a sua liderança e a sua liderança, por isso, se torna cada vez mais autocrática, a solução é ou você pega em armas ou você faz uma desobediência civil coordenada, como foi, por exemplo, que o Gandhi fez na Índia. O Gandhi não era um cara que falou para as pessoas pegarem armas, mas, por exemplo, quando o governo britânico proibiu os indianos de pegarem sal da praia, porque sal era um ativo financeiro. O que o Gandhi fez? Cara, organizou uma marcha com algumas dezenas de milhares de pessoas e todos foram pacificamente pegar sal na praia. O que você vai fazer? Você vai cacetar 20 mil pessoas, 30 mil pessoas? Você vai matar todo mundo? Você não consegue. Então eu vejo que a gente tem que ir para um caminho, se a gente realmente fala de, cara, nossos estados faliram, nossos estados quebraram, nossos estados não funcionam, não adianta só tu fornecer uma moeda. Você tem que fornecer um arcabouço de coordenação humana, com aspectos sociais, econômicos e políticos, para que muitas pessoas se organizem independente do Estado e possam conscientemente e em massa desobedecer o Estado. Esse seria um caminho viável. E aí, possivelmente, redes de privacidade usadas de forma sistêmica, junto com algum outro conjunto de ferramentas, possa ser um caminho, sacou? Eu vejo que uma revolução pode acontecer por isso, apesar de não conseguir desenhar nenhum cenário que isso poderia acontecer até nos próximos 10 anos, assim. Pensando até na questão de desobediência civil, porque tem uma questão clara, clássica aqui de ferramental, né? Esse ponto que você trouxe no começo é tipo, beleza, eu quero transacionar em Monero, mas como que eu faço as coisas do dia a dia, né? E são, acho que é talvez basicamente a mesma pergunta que você talvez teria utilizando a internet para fazer qualquer tipo de movimento. Um exemplo clássico para mim hoje que não funciona assim, a censura hoje que você pode imprimir no mundo por alguma coisa, ela é muito mais limitada do que você poderia imprimir anteriormente sem a internet. Então, assim, hoje eu lembro de vários casos que você proíbe alguém de ter uma postagem num blog falando mal de alguém. Cara, não é questão do dia seguinte, é questão de horas, minutos, esse negócio está num servidor que não tem ingerência nenhuma do governo local, de nenhum juiz. Pronto, acabou. Tipo, simplesmente você matou essa ideia de que a censura existe em determinada escala, né? Acho que se a gente estiver falando de outras coisas, acho que até no caso na época do Wikileaks, né, teve algumas coisas que simplesmente sumiram da internet depois que ele vazou, né? Então tinha uma coordenação global frente a isso, né? Mas em determinada instância você consegue não ser censurado se for localmente. Então é um poder que a internet possibilitou. Nesse caso da coordenação de privacidade, o meu receio é usabilidade, né, também, e principalmente a população que já nasce sabendo usar aquilo. E aí talvez estaria mais para 20, 30 anos. Até pensando que, em 2035 ou 34 mesmo, não lembro qual o número, você vai ter boa parte do dinheiro trocando de mãos, né? Da geração X para a geração Y ali. Então esse cara vai ser a maioria do cara e, óbvio, você vai ter uma parcela ali da geração Z que vai estar também tendo receita como trabalhando no mercado, né? Boa parte dessa população. E isso, por si só, já muda o paradigma que a gente vai viver. Então, você vai ter uma outra lógica de consumo de bebida, como já está tendo. A geração Z, sei lá, não bebe cerveja, bebe Mike's, a maioria não gosta de álcool, sabe? Tipo, voltou a fumar vape, como a gente parou de fumar cigarro, eles fumam agora vape, sabe? Então, tem uma mudança geracional ali que impacta bastante, que isso não dá tanto para prever, mas uma coisa que dá para entender é a digitalização. A gente está indo e caminhando muito rápido para isso. Então, talvez o ferramental lá na frente, que seria ir lá na praia com 20 mil pessoas tomar sal, seria ter não 20, mas 30 milhões de pessoas usando Monero e se coordenando para conseguir fazer esse tipo de pagamento. O cara que tem um pãozinho aceita e simplesmente isso acontece porque você tem a infra de pagamento, uma moeda que é privada e você consegue articular isso pelo ferramental que você tem. Então, nesse cenário futuro, eu vejo isso uma possibilidade, mas para mim é só uma colaboração. Assim, eu não... eu sou bem pragmático nesse ponto, né? Como eu falei, estou muito focado em 2025 aqui de fato e tentar entender como que esse mundo anda, né? E a principal preocupação para mim hoje é um cenário possível de guerra. E quando a gente olha que o mundo é cíclico, as pessoas funcionam dessa maneira também, os governos também são geridos por pessoas que não viram uma série talvez de problemas anteriores ou talvez de alguma forma não viveram aquilo, o que afeta a percepção delas sobre o que é uma guerra, sobre o que é um conflito. Tipo, por enquanto que você está vendo que está muito distante a guerra, você vê que é a morte dos outros, né? Não dos seus.
e aquilo não te afeta tanto. No momento que aquilo te atinge, você vira esse paradigma para uma coisa nova. Então, hoje, né, quando você olha para um contexto de guerra, é muito claro que para os governos o incentivo financeiro é zero para você partir para um negócio desse. Existe muito mais uma questão ideológica que envolvida nisso. Então, essa é a minha única preocupação para o momento de 24, que parece que as coisas estourando há pouco, né, você cria incentivo para acontecer isso. Né? A ideia, por exemplo, que eu olho hoje do que pode estar acontecendo na Rússia versus Ucrânia é que uma vitória da Rússia incentiva outros caras a fazerem coisa parecida. Até porque, se você olha o contexto geopolítico, a Rússia tem um poder gigante frente ao mundo, né? Acho que fica ali atrás dos Estados Unidos, talvez saia um pouco ferida dessa guerra, mas esse cara pode simplesmente, entre aspas, ser perdoado pelo decorrer da história a posteriori que ele tomar a Ucrânia. No momento que esse cara talvez seja perdoado, você cria incentivo para outros caras fazerem mesmo e fazerem uma conta. Ó, foram tanto dinheiro que ele gastou, demorou 3 anos para esse cara ser perdoado e conseguir se incluir no cenário geopolítico, vamos invadir tal país porque vale a pena, essa conta fecha. Né? Eu não duvido não, cara. E eu até não duvido de que esses conflitos escalem. Isso é uma coisa que realmente eu concordo contigo. Assim, elucubrações à parte, o que mais me preocupa hoje é essa escalada geopolítica. E você pensar, mas podemos ter uma terceira guerra mundial, né? Cara, talvez a gente já esteja vendo isso acontecer de forma global. Porque olha a Europa o que está acontecendo. Né? Não é para tomar um partido, por exemplo, Israel e Palestina. Se você torce para os israelenses, você torce para os palestinos. Como a gente tende a se dividir em esquerda e direita, então você tem que escolher um lado e apoiar um lado. Eu não entendo o suficiente do que acontece lá para eu julgar, que, cara, sabe o que está acontecendo? Mas o que eu vejo, cara, é que as pessoas agora estão começando a brigar do mesmo jeito que elas brigavam, sei lá, Lula e Bolsonaro, agora você briga. Ou você é Israel ou você é Palestina. Isso não se traduz só, como a gente viu, em, sei lá, pessoas saindo do grupo de família. Não, meu pai torce para Israel, eu não posso ficar nesse grupo porque eu sou Free Palestina. E vice-versa. O que a gente está vendo é todos os emigrantes de origem islâmica que estão na Europa organizando protestos em massa nas ruas. E agora você vai ver protestos dos conservadores de direita ou de nacionalistas também na rua. Qual é o ponto em que essas massas vão protestar no mesmo dia e a gente vai ter, por exemplo, um Estado que beira uma desordem civil? Essas coisas, elas são muito difíceis de desescalar. Elas tendem a escalar. E se você acompanha essas movimentações, o que a gente sente é que o mundo está esquentando. E isso esquenta no mundo inteiro, porque o mundo é globalizado. O conflito é no Oriente Médio. Mas a gente vai ter confusão na Europa, a gente vai ter confusão nos Estados Unidos, a gente vai ter, por exemplo, ataques, né, a minorias dentro de escolas norte-americanas, em Harvard, a gente vai ter problema lá na Universidade de Oxford. Então, cara, isso já é uma questão global, porque nós estamos divididos como um mundo. E isso já é um sinal de fraqueza dos nossos tempos. Então, esse tipo de coisa realmente me preocupa, cara. Como é que a gente pode querer, né, projetar taxa de juros, alívio macroeconômico e recuperação econômica se a gente está testemunhando governos falhando em manter a ordem civil, em manter as pessoas na conformidade da ordem civil e do seu trabalho, da sua contribuição na sociedade, do seu âmbito da sua casa. Então isso realmente me preocupa, cara. Eu acho que se isso continuar se agravando, o cenário de 24 ele fica cada vez mais confuso. Só que isso é o mais louco, porque Bitcoin pode se beneficiar dessa confusão toda. Porque quanto menos confiança a gente tem no que já existe, mais a gente começa a procurar por alternativas. E eu não falo isso de uma forma feliz, tipo, pô, vou comprar Bitcoin porque eu estou apostando no sofrimento humano. Né? Isso é uma leitura, cara, de que a gente realmente está vendo que a maneira como as coisas funcionam tá complicada, sabe? O nosso arranjo desde 71, com o fim do lastro dólar-ouro, que é uma economia majoritariamente ocidentalizada, com grandes economias capitalistas, cada uma com a sua moedinha de banco imobiliário, esse arranjo está ruindo. E a gente ou aposta nesse arranjo e injetar dinheiro fácil para o nosso querido Bitcoin se valorizar, ou a gente vai ter que enxergar como é que Bitcoin se encaixa em um mundo que esse arranjo começa a quebrar cada vez mais. Eu acho que os dois cenários são interessantes e os dois cenários justificariam você pelo menos estar de olho, se não você ter um aporte que seja, um pé que seja, né, nesse universo alternativo, porque é um dos poucos arranjos que fala, cara, eu tenho um outro caminho, sacou? Eu sou um hedge, digamos assim. Por mais que você não acredite em mim, a minha proposta é uma proposta de hedge, é uma proposta alternativa, sacou? Sobre isso, assim, aterrissando aqui para a gente entrar em outros pontos, né? E principalmente pensando em 2024 aqui,
beleza, tem um cenário macro aí que aponta para dois lados, né? Se a gente resolver a macroeconomia, se o conflito não escalar ou de alguma forma ser controlado e pausado ali, e a gente não ter uma escalada maior, a gente vem para um cenário talvez mais positivo. E aí, assumindo essa premissa positiva aqui, como que a gente desenha cripto como um todo? Assim? Vamos repetir o mesmo ciclo especificamente? A gente vai ter um 2024 aqui com o Bitcoin sendo um dos principais ativos que se valorizam, a consolidação da tese pelo halving, todo aquele ciclo que a gente viu em 2020, e aí 25 a grande porrada de tudo e final do ciclo. Assim, você acha que tem contexto para a gente repetir a mesma história ou você pode ver um pouquinho de diferença ou grande diferença nesse sentido? Não, eu acho que tem, cara. E eu acho que o ano que vem, ele não tem como ser um ano morno. Isso para mim é claro, sacou? O ano que vem é um ano que a gente vai ver algum tipo de direcionamento, porque a gente não vai aguentar mais. E não é só cripto, não é que cripto não aguenta mais a baixa. O mundo não vai aguentar tanto tempo em incerteza. E eu realmente acho, cara, que a gente pode sim ver mesmo que não tenha uma redução na taxa de juros, mas que seja impressão de dinheiro mesmo. Assim, vamos tapar o buraco e vamos resolver o problema porque a gente precisa de um mínimo de estabilidade, né? O comércio global precisa de um mínimo de estabilidade. Então, eu ainda acredito que ano que vem pode ser um ano que a gente veja o começo de um ciclo de alta. O que talvez pode mudar é o quão agressivo vai ser esse ciclo de alta. Porque, para pensar, pós-crise de 2008, a gente teve flexibilização quantitativa. Só que os dólares injetados pós-2008 foram injetados ao longo de 7 anos e meio. Então, foi uma recuperação constante. Tipo, a Bolsa passou anos subindo. O mercado de renda variável passou anos subindo. Agora, pega pós-pandemia. O pós-2008 foram 3 trilhões e meio de dólares injetados ao decorrer de 2008 até 2017, alguma coisa assim. Então, bota aí, 10 anos, 3 trilhões e meio de dólares. Como resultado da pandemia, foram 5,5 trilhões de dólares injetados em 1 ano e meio. Então, é óbvio, se você faz isso com esse grau de agressividade nesse espaço de tempo, a recuperação é em V. Então, todos os casos pós-2008 e pós-2019 foram injeções de dinheiro que valorizaram o mercado. Só que quanto mais agressivo e mais rápido mais acentuada é a recuperação do mercado. E a pergunta que fica é, se a gente tiver algum tipo de ação financeira para resolver o problema, digamos assim, seja ele qual for, qual vai ser o tamanho e a intensidade dessa injeção? Porque se for um tiro muito forte, a gente pode estar falando de uma recuperação estilo 2019. Papum. E aí, realmente, sacou? Se você não tá dentro, você vai ficar fora muito rápido. Eu não sei dizer, cara, qual o cenário, mas eu tendo a acreditar que, como a gente está em movimentos cada vez mais extremados, que esses caras não vão ter condição de fazer uma coisa muito ponderada, muito sensata. Eles vão ter que ser meio ogros mesmo, sacou? Então, eu diria que, cara, ano que vem a gente realmente pode ver alguma coisa bem, bem significativa acontecer, sacou? Tem uma dessas coisas que me chamou a atenção, assim, que foi na verdade, como a Yellen tratou esse movimento do tipo de impressão de dinheiro. Isso pré-crise do Covid, né? Falando sobre que já era uma preocupação de impressão de dinheiro, o dívida dos Estados Unidos, ela é algo, já ocorre há muito tempo e o pior de tudo, todo mundo fala, uma hora vai estourar, ninguém sabe quando. Essa é a premissa básica do mercado financeiro como um todo. Uma hora isso estoura, só não se sabe quando. E ela fala assim, talvez a gente precise de uma geração inteira para resolver esse problema. Aí você faz a conta, 30 anos. Cara, a gente não consegue ter previsibilidade de coisa de 5 anos como vai acontecer. Assim, não existe a possibilidade, não tem como você combinar com os russos 30 anos, vamos resolver tudo aqui em 30 anos e vai acomodar esse mercado, já que a gente adiantou várias receitas, né, e criou essa dívida para a população que está vindo na frente. E nesse sentido, quando eu olho para esse contexto agora, e cada vez mais a gente precisa de doses maiores, né, como se fosse um viciado ali que não sente mais prazer naquela quantidade, vai aumentando, até ter uma overdose daquilo, que é como talvez os grandes impérios acabaram ruindo ao longo do tempo. Né? Você tem que, como você citou aqui, injetar, o último recurso é esse, você acelera ele, quanto mais você acelera, mais você tem que acelerar esse processo. E em algumas economias como a Argentina, a gente já vê esse caso absurdo acontecendo, né? Taxa de juros de quase 3 dígitos, se eu não me engano, né? Acho que era uma coisa absurda assim, né, Rony? 120, né? Quase um farm de shitcoin, né? O título de renda fixa paga 480% de API, só que não é uma shitcoin, é o título de renda fixa do governo. Exatamente. Nesse nível que a gente está.
E aí você olha para esse contexto de possibilidades que tem na frente e o que mais existe no mundo é o receio, né? Tipo, assim, você tem uma preocupação gigantesca como que essas coisas vão acomodar. A minha ressalva frente a esses problemas aqui, principalmente os receios que a gente tem como população, como pessoas que estudam o mercado financeiro de fato, é que eu lembro de um texto muito interessante de 2008, né, falando sobre a mesma coisa que a gente fala agora, a gente falava lá em 2008, e a impressão de dinheiro lá de 700 bi já era cavalar, né? 700 bi para o TARP lá para salvar os bancos já era cavalar. E aí a gente chega numa impressão de 5.3, ou até o spike foi tipo de 1 ponto alguma coisa tri, né? O tri é o novo bi, né? A visão que eu tenho hoje é essa. E a pergunta que fica ainda é válida, né? O mercado está tipo assim, eu estou basicamente trocando a ordem de grandeza desse negócio. Então, assim, se todo mundo aceita essa nova ordem de grandeza, a gente vai ter um movimento de cantilionário de novo. A população que tem dinheiro vai ganhar mais dinheiro e a que vai ficar mais pobre. Até faltar comida para esse cara aqui. E tem uma frase que eu amo que é tipo... as revoluções, né, por falta de alimento, não é que ela acontece um mês, é 2 dias, cara. 2 dias sem comida em casa, você vai pra rua. Ponto. Acabou. 2 dias sem uma população relativamente grande, sem comida em casa, que tinha aquele acesso, né, que a diferença é essa, ela tá na rua. E aí você tem uma revolução. Então, para mim, a questão fica essa. Assim, existe uma lógica em que a gente vai imprimir, não 1 trilhão, mas 10 trilhões, e o mundo vai continuar andando com a desvalorização global das moedas fiduciárias, a gente vivendo essa grande mentira, ou não? Em algum momento isso estoura. Assim. Estou trazendo uma conta matemática para isso, de fato. Cara, esse é um grande dilema, né, cara? Essa seria tipo a pergunta de $1 milhão, né? A impressão desmedida de dinheiro, isso é fato, ela aumenta a desigualdade social. E criticar isso não quer dizer que você deseja uma sociedade igualitária. Uhum. É só que é insustentável você aumentar a distância entre 1% e 99% para sempre. Porque chega uma hora que não é os 1% que estão enriquecendo, os 1% estão diluindo os 99% e subtraindo o poder de compra deles. Isso acontece de forma legalizada. E realmente, qual é que é o endgame disso no tempo infinito? Vai chegar uma hora que os 99% não vão ter comida. Porque a cada vez que você subtrai poder de compra, o cara consegue menos. Mas eu acho que não é possível, cara, que, sei lá, os poderes que sejam, né? Os Illuminatis por trás do establishment, sentados na sua mesa redonda com os reptilianos, não é possível que esses caras não entendam que isso é inevitável. E eu acho que eles entendem que isso é insustentável. Tanto que um dos discursos que emergiu no World Economic Forum durante a pandemia, em 2020, foi um discurso onde o cara colocou... Eu esqueci o nome do cara, qual foi que falou? Não esqueci o nome do cara, bicho, mas o cara botou a ideia de que o grande reset pode acontecer. Uhum. E o grande reset é um tema também de muita debate, de muita polêmica, de muito desentendimento. Mas o lema do grande reset que eles propuseram no World Economic Forum é muito claro. O lema é o seguinte: You will own nothing and you will be happy. Você não será dono de nada e você será feliz. Qual que é uma alternativa para isso? É basicamente esses 1% serem donos de tudo. E eles sendo donos de tudo, eles conseguem manejar um eterno sistema de aluguel, onde você sobrevive para prestar serviço para esse 1%. É quase como uma nova forma de escravidão, se você parar para pensar. Só que se esses caras são donos de tudo, então eles conseguem garantir pelo menos o mínimo. Uhum. Ok? Então, antes de você deixar o cara passar de fome, o cara vai ter um mínimo de comida, um lugar para comer e um carro alugado para usar pelo mínimo do trabalho dele. Então, é uma maneira de você reorganizar as coisas. Eu não estou falando que eu acho bonito, nem que eu acho que isso vai dar certo. Mas se você para pensar em termos de massa de manobra, esse seria um caminho. Porque você não pode deixar esses caras sem capaz de você comprar um pão. Senão, realmente, tudo acaba. E você estando no 1%, você não quer que acabe. Você quer que os 99% continuem emprestando o seu poder de trabalho para manter o seu conforto, manter o seu luxo, manter sua conveniência e perpetuar o seu poder. Então, qual que é um arranjo que o grande reset proporciona? Cara, vocês compram tudo. E como vocês são donos de tudo, todo mundo vai trabalhar para vocês. Vocês só não precisam deixar os caras ficarem tão infelizes ao ponto deles se rebelarem. Então, a gente compensa essas pessoas com amenidades pelo seu trabalho, mas você vai ser obrigado a trabalhar.
Então, quais são os caminhos? Você sempre vai viver no limite. Você não deverá ter, assim, você não vai morrer de fome, você também nunca vai ser rico. Ou você se emancipa e entra nos 1% e vive do lado deles, ou você faz parte dessa massa que trabalha para renovar as suas conveniências a cada dia de trabalho, no final das contas. Esse é um arranjo alternativo, sim, extremamente maquiavélico, na minha opinião, tá? Mas é o que vem por trás desse lema do você não será dono de nada, mas você será feliz. Isso é para pensar, isso se reflete hoje, por exemplo, no mercado imobiliário norte-americano. A possibilidade de um norte-americano comprar uma casa pela força do seu trabalho, ela já foi para casa do saco, cara. A distância entre o valor do aluguel e o valor da compra do imóvel, ele está numa alta histórica. Ou seja, é muito mais barato você alugar do que você financiar uma casa. E isso é de propósito. Porque quem está comprando as casas? Cara, a BlackRock, ela é uma monstra imobiliária. E daqui a pouco você vai ver, sei lá, um consórcio de ultra ricos sendo donos de 80% dos imóveis do país. E aí sim, você faz um reset. Fala, galera, como a gente é dono de 80% dos imóveis, a gente tem dinheiro infinito. A gente só precisa organizar para que as coisas não quebrem. Então, cara, é tenebroso, mas pô, é um caminho que, bem ou mal, parece que está acontecendo de alguma forma. E são os pontos em que você acaba fazendo algumas concessões, né? Pensando nessa lógica Illuminati. Eu gosto muito disso porque quando você tem uma narrativa que ela começa a entrar dentro do mercado, dependendo de quem fala, quem é o mensageiro, isso para tudo, né? Ela se espalha de maneira muito fácil, né? Para mim, o lance da BlackRock falando sobre Bitcoin ali, o Larry Fink falando sobre Flight to Quality, tentando emplacar a narrativa ali, que ele testou. Para mim é um teste. Os caras estão testando a narrativa para ver qual que mais encaixa, para ver qual que eles vão vender na frente. Ela é muito parecida com quando a BlackRock soltou a carta falando sobre esse movimento ESG, que o mundo precisaria caminhar para uma coisa mais sustentável. O mercado inteiro falou, puta, essa aqui é a narrativa, a gente vai evoluir nisso. Então você vê todo mundo usando como base a questão da carta do Larry Fink, trazendo dados, incorporando isso, né, trazendo que isso é a nova lógica e o mercado inteiro absorve. Se a gente olha para a questão do Great Reset, eu vejo uma lógica, porque quando você olha para o que tem sido feito, até num cenário micro aqui no nosso país, é um pouco disso, né? Você tem que aumentar a carga de impostos, mas você não pode pesar para o cara que tem menos. Então, você vai atacar, por exemplo, os fundos offshore, você vai atacar os fundos exclusivos, vai fazer uma reforma tributária, por exemplo, que vai condensar, acho que 4 ou 5 impostos em uma coisa só, e vai diminuir impostos de alguns produtos que são da cesta básica mesmo, a cesta básica expandida. Ou seja, você está dando a migalha ali um pouquinho para esse cara ter o mínimo suficiente para ele não sair na rua tentando cortar a cabeça de todo mundo, né? E isso é uma coisa que a história foi nos ensinando, né? Tipo, como tornar esse 99% mais complacente com aquilo e não saber o que está acontecendo. Tem uma frase que eu adoro que é: se as pessoas, o cidadão soubesse como o mercado financeiro funciona de verdade, ele estaria na rua no dia seguinte já, né? Foi o Henry Ford, não eu foi? Acho que foi o Henry Ford que soubesse como funciona. E isso é muito verdade, assim, para você você tem a pirâmide de Maslow, né, que é a necessidade básica aqui. Então, você mantém o cara bem aqui sempre, para ele, se descer daquilo, ele vai tomar qualquer medida possível para chegar naquela primeiro ponto da pirâmide. Então, eu olho para isso e já tirei essa visão romântica da cabeça, né? Mas o ideal seria que esse cara, como ato de resistência, comprasse Bitcoin, saísse do sistema fiduciário. Mas esse cara não entende o mínimo para ter aquilo. E aí quem está comprando? BlackRock e todo mundo. Ou seja, estamos usando um instrumento que deveria quebrar essa lógica para perpetuar eventualmente essa lógica, né? Porque, na verdade, esses caras acumulam tanto Bitcoin que eles podem eventualmente se tornar mais poderosos que os governos. Perfeito. Entendeu? A gente tem essa... O Rony levantou a mãozinha ali. Fala aí, Rony. Não, talvez por isso que o Bitcoin não vai ser esse ativo de fuga desse sistema tradicional, né? Justamente vai ser alguma outra coisa, porque esses instrumentos que virarem institucionalizados, como o Bitcoin, eventualmente a Ethereum e tudo, vão acabar nas mãos desses 1% do mesmo jeito, né? Exatamente isso que a gente está falando. Talvez isso fortaleça um pouco essa tese de, não exatamente Privacy Coin, mas alguma outra categoria que consiga manter essa descentralização, manter essa proteção contra não só a moeda fiduciária, mas também o poder atrás dessa moeda fiduciária, né, esse poder institucional, do que outros. Mas, enfim, discussão é infinita, né? Que aí a gente realmente vai extrapolar bastante, né? Mas eu entendo o que o Rony falou. Cara, a gente tem uma visão muito
eu diria, ingênua, tá? De que a culpa é dos governos, cara. Como se o poder estabelecido no mundo fosse o poder dos governos, e já não é há um tempo. Quem manda não é o governo, cara. O governo, ele é fantoche de alguma coisa. Fantoche de dinheiro. Quando você vai para os Estados Unidos, você tem um sistema como o lobby, cara. Tipo, o cara tem 1 bi, ele abre o bolso do senador, coloca 500 milhões no bolso do senador e zipa o bolso. E você acha que o seu voto na urna conta mais do que os 500 milhões que entram via lobby? Não é uma democracia, cara. Não são os políticos que mandam, não é o governo que manda. O poder estabelecido no mundo, desde o Estado secular, né, do final da era do Estado-Igreja, são governos e bancos. Os bancos emergiram após a queda do Império Romano na Itália fragmentada e forçaram a barra. Os bancos expulsaram a igreja do Estado e basicamente se colocaram no establishment. Bancos e governos. E com o advento da internet, o que a gente vê agora é que as megacorporações chegaram e também ocuparam seu espaço. A gente vive num país fragmentado, metade do país briga com a outra metade, ninguém se entende com ninguém. Mas todo mundo obedece o algoritmo do YouTube, cara. Você entende? 200 milhões de pessoas que estão no YouTube, todas elas vão obedecer ao algoritmo do YouTube, mesmo que elas não concordem umas com as outras, mesmo que elas não gostem do seu governo. Então quem é que manda? O algoritmo manda. Ele manda em todos. Então quem é mais poderoso hoje? É uma Alphabet, é uma Google ou é o governo do teu país? Cara, em muitas instâncias, e até na maior parte delas, talvez se não todas, os governos hoje são entidades fracas. Quando comparados com Wall Street, quando comparados com a BlackRock, quando comparados com essas Big Techs que hoje dominam todo o funcionamento da internet da maneira como a gente se coordena online, que é a maior parte do tempo que a gente se dedica a se coordenar alguma coisa. Então é muita ilusão você achar que se você depor o seu político que você não gosta, que as coisas vão melhorar para todo mundo. A gente precisa de realmente um arranjo alternativo, cara, onde você possa dar um exit de todos esses caras e não só de um deles, sacou? Tem uma coisa para mim que vem a pergunta, principalmente quando o Rony trouxe a questão da privacidade, se esse é o assim, eu acho que esse é o principal achievement se a gente está num cenário extremamente catastrófico, né? Do tipo, eu preciso realmente esconder minha transação porque eu estou sendo vigiado todo o tempo, esquema Big Brother aí, esquema distopia total. Num cenário em que você tem só a possibilidade de querer fugir do governo, acho que a ideia, só a descentralização no sentido de posso pegar meu dinheiro aqui, gravar uma palavra na minha cabeça e sair daqui e resgatar o dinheiro em outro local, né? Ou simplesmente não podem tomar o dinheiro de mim, aquilo já tem algum valor, né? Tipo, acho que de fato já tem algum valor. E a pergunta que fica na minha cabeça é esse arranjo em que a gente tem de um ativo bem democrático para ser investido, né? No sentido de cripto como geral é isso, essas empresas tentando dominar esse mercado. E aí me vem aquela conversa que a gente teve até no Instagram sobre o último ciclo, né? Sobre, tipo, esses caras estão vendo tudo isso. Ele sabe o que ele está comprando e ele sabe que aquela ferramenta que ele está usando, o ETF, para vender essa narrativa como um todo, tem uma característica importante no ativo em si, que qualquer um pode comprar o ativo diretamente, e no ETF ele perde essa característica de que você seja sua própria custódia e consiga movimentar esse dinheiro. Esse cara sabe disso. A pergunta que sempre fica na minha cabeça é como que ele quebra isso para ter o controle de fato, porque a ideia desse cara não é do tipo, eu preciso ganhar muito dinheiro, ele só precisa perpetuar o poder dele via a grana que ele tem. E a pergunta que fica para mim qual seria a articulação possível para 2034, e aí sim para mim faz sentido nos próximos 10 anos esse cara dominar esse mercado, para que essa principal característica que a gente tem nas criptomoedas, ela seja de alguma forma diminuída, ou diminuída no sentido de neutralizada, ou diminuída no sentido de encontramos outras coisas que são, ou entregamos outros valores usando criptomoedas, que aquilo fica em secundário, né? Qual que é a sua visão sobre isso, nessa ideia de domínio das grandes empresas quanto a isso, nessa visão de que esses caras vão continuar dominando o mundo? Legal, né? A teoria da conspiração mais alto nível, Perfeito. Ela vai falar o seguinte: a BlackRock quer comprar a maior parte dos bitcoins para ela fraudar a rede. Ou para ela sabotar a rede. Cara, acho que ela não tem o menor interesse em sabotar a rede. Ela nunca estaria investindo num negócio que depois ela vai sabotar. Para mim é muito simples, cara. Num sistema de capital, quem tem a maior parte do capital vai dominar o sistema.
Então, esses caras, mesmo que não houvesse uma impressora que engorda o bolso deles a cada crise, mesmo que não fosse esse o caso, esses caras já mandam. Por exemplo, se você é dono de todos os imóveis, 90% do parque imobiliário da nação é sua. Pouco importa se o aluguel é pago em Bitcoin, se o aluguel é pago em dólar, se ele é pago em tampinha de garrafa lá do jogo do Fallout apocalíptico, não importa, porque você dominou aquele mercado. Então, acho que na visão deles, cara, se Bitcoin pode ser um mercado grande no futuro, eles não têm que dominar o Bitcoin, eles só têm que ter um supply grande o suficiente para que naquele jogo capitalista eles possam ser a ponta forte. Então, agora a gente usa Bitcoin para trabalhar. Ok, quem é que vai negociar o salário entre o empregador e o empregado? Porque o Bitcoin como moeda não vai acabar com essas relações. Ele não vem com uma coisa, agora que é Bitcoin não tem mais empreendedor, não tem mais dono, não tem mais chefe, não tem mais empregado, não tem mais estagiário. Nada disso está previsto. A gente acha que se acabar com a moeda de mentirinha, o mundo vai ser melhor, mas o mundo vai continuar sendo um mercado. E no mercado, quem domina a maior parte do dinheiro é o braço forte da negociação. Olha, eu estou te pagando meio satoshi para você trabalhar. E em cima do seu meio satoshi eu faço um Bitcoin. E daí? Que é Bitcoin ou não é? Dane-se. Porque você ainda é o cara que tem a grana. Então, para mim, quando eu olho pelo ponto de vista de uma BlackRock, cara, enquanto esse negócio está barato, eu vou usar a grana que eu tenho, que eu não preciso nem usar todo o meu canhão. Se eu pegar uma parte dessa montanha de dinheiro, eu já ponho um pé firme nessa economia nova. E se um dia essa economia prosperar, eu consigo explorar ela. Por quê? Só porque eu já tenho um supply muito grande dela. E se alguém quiser botar a mão no meu Bitcoin, eu vou fazer um acordo comercial onde eu vou pagar menos e vou lucrar mais depois, sacou? E a leitura que eu faço dessas de grande empresa, acho que o Bezos já falou uma vez uma coisa que é bem interessante, que é muito legal entender como que uma empresa, um cara que chegou lá, que está no topo do mundo de fato, ele pensa o futuro, né? E se a gente está aqui loucubrando o que vai mudar, as coisas que vão ser novas e tudo mais, esse cara está muito mais preocupado com o dinheiro que ele fez nessa mudança, descobrir o que não vai mudar. Porque isso que é mais interessante. A BlackRock está comprando casas que ele sabe. Se existir pessoa no mundo, elas vão morar em algum lugar. E se eu tiver dono dessas casas, eu vou alugar para elas. Então é isso. Sim. Eu preciso entender o que vai se perpetuar nesse sentido. No caso de cripto, seria muito mais essa. Se der certo, eu quero estar dentro. E é barato para mim fazer esse movimento agora. Eu preciso estar dentro de coisas que não vão mudar de fato, fazer pequenas apostas naquilo que eu acho que pode ser uma transição que a gente vai viver. E o fato, né? Eu sempre adoro essa leitura, que para mim é o que mais pesa aqui nesse momento do mercado, que é o Larry Fink não vai a público falar uma coisa da cabeça dele, né? Aquilo é alinhado milhões de vezes para o discurso que vai ser feito e o que você pode e o que você não pode falar. Quando o cara vai na TV falar, ele vai falar o que ele está pensando, o que ele tem que dar de discurso. Então, toca diversas vezes quando você vai perguntar para alguém, principalmente executivo, sobre alguma coisa, ele já tem a introdução antes de responder a sua pergunta. Geralmente vai fugir um pouco daquela pergunta para depois chegar nela. E a gente vê isso também em debate político, por exemplo. O cara já tem o que ele tem que falar, o que ele não pode esquecer e os pontos que ele tem que desviar, como ele tem que desviar. Ou seja, tudo meio que concatenado. E isso, para mim, é um peso muito grande no sentido desse ciclo de 24. Porque qualquer solavanco que a gente tiver dentro do mercado cripto, quem vai ser o cavaleiro ali no cavalo branco que vai falar alguma coisa que pode segurar o mercado é esse cara. Ou ser o cavaleiro que vai estar comprando nesse ponto e depois escolher os lucros em cima disso do que ele falar lá na frente. Né? Sempre gosto de dizer que um dado que a gente olha aqui é muito as carteiras grandes que estão acumulando em que momento. Né? E essa alta que a gente teve agora, até os $35 mil, ela foi bem puxada por carteiras grandes acumulando. E é o cara que ele não vai chegar a público agora e falar, galera, comprei Bitcoin nos $35 mil. Não, vamos esperar os 45, que ele vai lá falar, quando der uma puxeta por 50, 55, vai aparecer aquele cara que comprou, e aí ele vai estar vendendo na tua cabeça de novo ali, e você sendo o cara que vai estar comprando o fato e não o boato ali de que esses caras estão comprando. Então, para mim, esse contexto, ele reza um pouco sobre o que a gente pode ter aqui na frente. Se a mudança que a BlackRock está vendo, a possível mudança é uma dessas, eu acho que, no geral, a gente está do lado de um cara gigantesco. Por outro lado, o que me preocupa é como que ele vai pender esse jogo a favorecê-lo e não favorecer a gente, sendo que uma das principais características é aquilo que a gente acha que mais aproveita. A forma democrática como você pode investir e essa possibilidade de que você não esteja ligado ao sistema financeiro.
Acho que uma relação simbiótica. Perfeito. Que nem quando aquela baleia nada no oceano, aí ela abre a boca e vem um monte de peixinho e come a sujeira do dente dela. Eu acho que para eles, cara, eu comprando 0,02 Bitcoin, eu sou que nem aquele peixinho que tá palitando o dente da baleia, mano. Isso para eles tá na conta, eu imagino, sacou? A gente está muito nichado ainda, cara. Então, o grosso das pessoas está fora. Esse é que é o importante para eles. Acho que um investidor pequeno ou outro que enriquece junto, não é isso que afeta a hegemonia deles no futuro. O que afetaria é, cara, bilhões de pessoas em massa quererem entrar de uma vez só. Então, realmente, eles têm que se posicionar antes do mainstream. Enquanto isso, legal, a gente vai surfa junto com eles, palita lá o dente da baleia e pelo menos a gente tem um pé de meia aí, né, para poder escapar do grande reset e ter pelo menos uma casa e um carro, né, no final da vida. Exatamente. Pode ser apocalíptico pra caceta, né? Eu tava dando uma palestra no Cefet, né, cara, falando sobre isso. Eu tava parecendo tipo um Greg News crítico, cara. Quanto mais você assiste, mais deprimido você fica, mas tá boa a conversa, cara. Exatamente, que você vai puxando ali meio que o fiozinho entrando na toca do coelho, você vai vendo muito mais coisa, né? E isso, obviamente, assusta, né? Mas quando eu chego nesses pontos, uma coisa que eu sempre gosto de lembrar é o quanto que a gente acha que a humanidade está ruim e o quanto os números mostram que nos últimos 100 anos quanto a gente evoluiu, né? Acho que assim, todo mundo fica preocupado com os 99% e tudo mais, mas o acesso que talvez boa parte da população tenha hoje e a expectativa de vida e até mesmo qualidade de vida em alguma instância, no sentido de países, acho que em desenvolvimento para cima, né? Acho que quando a gente fala de subdesenvolvidos de fato, né? A gente está falando de um IDH muito baixo, aí você está falando de uma realidade que ainda condiz com o que acontecia 100 anos atrás. Mas nesse espectro aqui da pra cima, pensando em Brasil e em economias que estão mais fortes que o Brasil, a gente tem uma melhora nessa qualidade de vida da população. E acho que sempre chego nesse cenário apocalíptico, eu lembro, não, a gente está melhorando de fato. Pode ser que os próximos 100 anos não sejam melhores, mas talvez olhando para a curva aonde a gente chegou até agora, olhando para cima, seria algo até positivo de acontecer daqui para frente. Por incrível que pareça, eu sou otimista. No longo prazo, eu sou otimista, entendeu? Tem um livro muito bom do Neil Ferguson, chamado A Praça e a Torre, além do outro chamado A Ascensão do Dinheiro. São 2 livros incríveis, né, desse economista, filósofo. E o livro da Praça e a Torre, ele narra quase essa novela, né, de que a humanidade se organiza numa praça e uma torre no centro da praça. E a torre, ela fica no meio, ela é bem alta, e uma elite migra da praça para a torre, e a partir da torre a praça é administrada. A torre consegue administrar a praça porque eles enxergam de cima, mas a praça trabalha para a torre. Eventualmente, quando a torre começa a explorar a praça se revolta e derruba a torre. E o que acontece quando a praça derruba a torre? Uma nova torre é erguida depois. Só que o que ele argumenta é que ao longo do tempo nós temos visto torres mais baixas. Ok? Quando a gente pega, por exemplo, o Império Mongol, cara. Uma coisa era ser vassalo do Gengis Khan. Né? Outra coisa é você estar num governo de uma democracia corrupta. Por mais que você não goste, é diferente, sacou? Ou você ser o súdito de um rei, que esse cara acorda e fala, sei lá, decapita aí. E tudo bem, sacou? Vai decapitar. Então, ao longo da história da humanidade, né, nós temos caminhado para arranjos mais, sei lá, talvez assim, civilizados, né, do que barbáricos. E isso pode ser considerado como uma forma de descentralização de poder. Porque, apesar de nós termos instrumentos tecnológicos para a coerção humana, a concentração de poder em poucos indivíduos ela tem diminuído. A gente tem um governo, sei lá, corrupto, temos, mas ele fica trocando entre esquerda e direita o tempo todo, sacou? Enquanto você poderia ter um rei que ia ser o rei a vida inteira, e depois o filho dele, depois o neto dele, até a parada colapsar como uma revolta francesa, por exemplo. Então, nesse sentido, eu sou otimista. É um mundo onde a ideia do Bitcoin nasce, a ideia do Bitcoin se propaga, e todos nós podemos gravar um podcast falando sobre isso, que vai ser transmitido numa mídia aberta que qualquer um pode ver. Ah, mas essa mídia, ela explora a gente. Ela explora, cara, mas antes nem isso você tinha, sacou? Então, no longo prazo, eu sou otimista, apesar de todo esse papo apocalíptico, eu acho que a gente vai se encaminhar para o melhor. Isso é da natureza do progresso humano, sacou? A pergunta que eu sempre tento me responder eu tomaria o risco de nascer daqui 100 anos ou assumiria a perda, tipo assim, não vou nascer nesse ano que eu nasci agora, 100 anos para frente, 100 anos para trás, o que eu escolheria? 100 anos para frente. Eu também sou bem otimista nesse ponto, que as coisas vão melhorando e principalmente por questões até meio que talvez inesperadas, né? Quando você olha talvez até a ideia
não sei se Karl Marx falou isso, não sou um leitor de fato, mas quando você olha as pessoas que defendem muito mais são mais de esquerda, né? Você vê que elas são meio contra alguns progressos da vida, né? Tipo, sei lá, o cara que é contra o ChatGPT da vida, internet, energia elétrica, sabe? Pensando em coisas do tipo nesse sentido, que elas sempre pensam nos empregos que vão ser perdidos e de fato vão, mas ela não desconta os empregos que vão ser gerados. E aí, para mim, um dado muito interessante é, por exemplo, o YouTube, né? Você fala, a internet vai tirar o emprego dessas pessoas, você vai ter um grande professor que vai conversar com todo mundo e todo o resto vai perder coisas, quando na verdade você criou uma massa gigantesca de pessoas de marketing digital que se enquadraram em nichos e um cara que estava no interior de tal lugar que sabe muito de uma coisa consegue acessar pessoas no mundo inteiro, ou pelo menos que falam a mesma língua dele. O YouTube rendeu no ano de 2022 6 bilhões de dólares, 6 bilhões de reais para a economia brasileira, em PIB. Então você fala, é esse tipo de coisa que a gente está falando, de uma geração que agora quer ser TikTok e tal, outro tipo de linha de emprego, né? Então, é por esse tipo de exemplo, olhando o passado e como a gente evoluiu, que a minha visão é muito positiva para os próximos 10, 20, 30 anos, assim. Eu acho que vai ser muito positivo. Exato. Enquanto há pouco tempo, pouco tempo na nossa história, tá? No tempo da humanidade, há pouco tempo, se você falasse que a Terra era redonda, você seria torturado no porão de uma inquisição e depois você seria executado em público. E depois de assumir que você falou errado, iam te queimar na fogueira santa, Na fogueira santa, exatamente. Cara, isso não faz muito tempo. Uhum. A gente está falando de poucas gerações no passado. Então eu concordo que sim, cara. Por mais que a gente tenha uma visão, tá tudo acabado, o mundo tá uma merda. Melhor era voltar lá pros anos, sei lá, né, 1500, era tão bom, cara, na era medieval, o cara era camponês. Não, cara, eu acho que realmente melhorou, te falar, bicho. Perfeito. Cara, eu vou terminar o podcast aqui pra gente terminar com uma mensagem boa, mas antes de terminar, cara, queria te dar o espaço para mineração da semana. O que você sugere aí pra nossa audiência? Olha, hoje eu raramente faço jabá, né, cara? Eu sou um cara bem humilde, bem humilde não, eu sou um cara contido nesse sentido. Mas hoje eu vou fazer um jabá e eu vou indicar um texto que eu escrevi na mineração da semana. Nesse papo que a gente falou, né, assim, eu sou um cara que eu não gosto de reclamar e não oferecer solução. Assim, eu não gosto só de reclamar. Eu reclamo pra caramba de um monte de coisa, mas eu gosto de procurar alternativas. Então, nesse papo de que apenas ter uma moeda alternativa, ter um Bitcoin não é o suficiente, que a gente precisa de alternativas sociais e econômicas e políticas, eu estou trabalhando num manifesto chamado Valocracia, tá? Que é a ideia de um regime onde a classe dominante de um regime valocrático são as pessoas que mais agregam valor para o coletivo. Tá? E não o que a gente tem hoje, onde a classe dominante são as pessoas que melhor extraem valor do coletivo. Tá? E para isso existe um manifesto, um conjunto de princípios, e a gente está derivando da Valocracia uma implementação on-chain para experimentar com ela dentro de comunidades Web3. A gente pegar realmente, implementar um regime de uma nação digital, que seria, né, com aspectos sociais, econômicos e políticos, tudo na blockchain, tudo on-chain, que é uma extrapolação da tese do Ballard, né, do Network State, onde redes podem se tornar coletivos e eventualmente ganhar um status societário, que seja. A gente monta esse arranjo. E aí a ideia é passar para as pessoas poderem ler o manifesto e saberem o que a gente está propondo, tá, dentro da Valocracia. Quem quiser saber mais pode acessar o site Valocracy, tá? Em inglês, né? Valocracy com Y no final, .xyz. E lá vai ter um manifesto e os guidelines da implementação. A gente agora está fazendo uma rodadas de funding, né? Levantando dinheiro com grants em redes para implementar e colocar para rodar a primeira versão de uma sociedade alternativa. Acredite se quiser. Maravilha, um papo, realmente terminamos aqui com uma mineração para 2034 aqui no sentido de evolução da nossa sociedade, né? Bom, Casta, brigadão por ter aceito mais esse convite aqui, ótimo papo aqui, sempre gosto que a gente vai viajando, termina quase com um derrame cerebral aqui de tanta informação e tanta coisa interessante que a gente deriva desse papo. Obrigado você também, Rony, aí, que acompanhou o nosso papo aqui e fez as suas colocações. Obrigado você, que espero que esteja bem do outro lado, apesar dessa chuva aqui de informações e de elucubrações do futuro. Obrigado por ter ficado até o final. A gente se vê no próximo episódio do Francamente Cripto. Forte abraço e até lá.